Boa tarde. Esse exercício 12 aqui, ele está falando que tem 3 resistores ôhmicos idênticos, os 3 de 80 ohms. Esses primeiros 2 aqui estão associados em paralelo. E depois, em série com essa associação, tem esse resistor de 80 ohms. Ele diz também que, por uma questão de segurança, a maior potência que cada um desses resistores pode dissipar é de 20 watts. Separadamente, né? Não é somando a potência de todos. Em cada resistor, no máximo, vai ter uma potência de 20 watts sendo dissipada. E aí ele pergunta qual a máxima diferença de potencial em volts que pode ser estabelecida aqui entre os pontos A e B. Bom, primeiro vamos analisar o que está acontecendo com a DDP desse circuito. Esses 2 resistores aqui em paralelo, eles têm a mesma DDP sobre eles, porque toda associação em paralelo está sujeita à mesma DDP. Então, se esse primeiro resistor tem uma DDP que eu vou chamar de U1, o segundo resistor também tem uma DDP que eu vou chamar de U1. Tem que ser a mesma DDP porque eles dois estão associados em paralelo. Pensando também na corrente que passa por eles. Eu sei que U é igual a RI. Então, a DDP U1 vai ser igual a 80 ohms vezes a corrente, chamada de I1, que passa nesse resistor. No segundo resistor, se a gente tem a mesma DDP e a mesma resistência, vai ter que ter a mesma corrente. Resistores idênticos em paralelo vão estar sendo atravessados pela mesma corrente. Então, tanto nesse primeiro quanto nesse segundo resistor, eles têm a mesma DDP, porque eles estão em paralelo, e por causa de U igual a C igual a RI, DDP igual e resistência igual, eles vão ser obrigados a ter a mesma corrente também. Agora, olha para esse nó aqui. Nesse nó está entrando uma corrente I1 que vem daqui e mais uma corrente I1 que vem daqui. Então, como a soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem, e só tem como sair corrente por aqui, a corrente que vai vir para esse fio agora tem que ser I1 mais I1, que é 2I1. Então, agora a gente sabe qual é a corrente que vai atravessar esse resistor. Esse resistor, que eu pintei por último, eu vou dizer que ele tem uma DDP U2. Esse último resistor ele não está em paralelo com os resistores anteriores. Então, não é obrigatório que ele tenha a mesma DDP que os resistores anteriores. E, inclusive, quem vai ser essa DDP U2? U é igual a RI, então o 2 vai ser a resistência de 80 vezes a corrente que passa por ele, que é 2I1. Então, essa DDP U2 é 2 vezes 80, dá 180 vezes I1. Então, olha só, essa segunda DDP, além de não ser igual, ela está dando o dobro da primeira DDP. E agora, quem é a DDP entre os pontos A e B? A DDP entre os pontos A e B não é nem o 1 nem o 2, é a soma das duas. Porque se daqui até aqui tem uma DDP e daqui até aqui tem outra DDP, a DDP total é a soma das duas. Então, a DDP entre os pontos A e B é a que eu chamei de U1 mais a que eu chamei de U2. Sendo que a DDP nos primeiros resistores, a gente viu que ela é 80 vezes I1, e a DDP nesse último resistor aqui é 160 vezes I1. Então, se eu descobrir quem é essa corrente, eu já consigo dizer quem é a DDP total que ele está me perguntando. Agora, vamos olhar para a potência e ver qual fórmula de potência vai ajudar a gente nessa situação. A primeira forma que a gente vê é o π, que é potência igual a I vezes U,
ou U vezes I, pode ser na ordem que você preferir. Essa fórmula aqui, ela pode ser usada em qualquer situação. Não tem nenhuma restrição sobre ela. A única questão é que, se for para calcular a potência, você tem que tomar o cuidado de botar a corrente correta e a DDP correta. Por exemplo, se eu fosse calcular a potência desse resistor aqui, eu não poderia colocar a DDP AB inteira. Eu teria que colocar a DDP só que está sobre ele. E essa fórmula também é útil para, por exemplo, se você souber a potência e souber a DDP, você pode calcular a corrente. Ou para o outro lado, se você souber a potência e souber a corrente, você pode calcular a DDP. Realmente só tem que tomar cuidado para usar a corrente e a DDP correta. O que costuma dar mais confusão é a DDP correta. Às vezes a gente quer colocar a DDP do circuito inteiro e esquece que tem que ser a DDP só daquele componente onde a gente quer calcular a potência. Aí tem umas variações dessa fórmula. Já que U é igual a RI, a gente pode trocar U por RI e aí a gente obtém a variação que é P igual a RI quadrado. E por outro lado, a gente pode isolar o I, já que o I vai ser U dividido por R, e aí a gente obtém a variação potência igual a U ao quadrado sobre R. Essas duas fórmulas aqui, elas podem ser usadas também em quase qualquer situação. Só não dá para usar elas na potência do gerador, na potência total do gerador ou na potência total do receptor, porque a princípio, num gerador ideal, você tem aqui uma força eletromotriz, a DDP desse gerador U é o próprio E, então a potência é U vezes I, ou a potência é E vezes I. Não tem aqui, num gerador ideal, não tem uma resistência para você poder usar uma dessas duas fórmulas. Então, em qualquer dispositivo que tenha resistência, você vai poder usar essas duas fórmulas. Você só não vai poder usar essas duas num lugar que não tenha resistência. Mas se tiver resistência, pode usar. E essa primeira aqui, você pode usar ela em qualquer lugar, desde que você use a corrente correta e a DDP correta. Essa fórmula aqui, o π quadrado, ela é útil se a gente tiver a resistência e a corrente e quiser calcular a potência sem precisar calcular a DDP primeiro, sem precisar fazer o U igual a RI. E essa fórmula aqui, o P igual a U quadrado sobre R, é útil quando a gente tem a DDP, tem a resistência e quer calcular a potência sem primeiro ter que calcular a corrente. Então, essas duas fórmulas aqui, elas servem para economizar tempo, né? Para você não ter que fazer o URI primeiro. E essa fórmula aqui, ela é a principal, é da onde vem as outras duas e serve em qualquer situação. Só lembrando que tem que tomar o cuidado de usar os dados corretamente. Tá. Agora sim, vamos voltar para o exercício. Ele disse que qualquer um dos três resistores pode dissipar no máximo 20 watts. Com as análises que eu fiz aqui, a gente já tem uma ideia de qual a corrente que vai passar em cada um. Por exemplo, nesse primeiro resistor vai passar uma corrente I1, nesse segundo resistor a corrente é igual à corrente do primeiro, e nesse último resistor a corrente que vai passar é o dobro das correntes anteriores. Então, se a gente quiser analisar a situação através do π quadrado, tem como, porque a gente sabe a potência, sabe a resistência, então tem como encontrar qual é a corrente máxima que pode passar através de um desses resistores. Essa aqui satisfaz o nosso problema. Agora, se eu quiser usar o P igual U ao quadrado sobre R, tem como também. Através dessa fórmula aqui, eu substituo a potência, substituo a resistência, e aí tem como eu descobrir qual é a máxima DDP
que esses resistores vão poder estar submetidos. Qual o valor máximo que essa DDPU2 pode assumir e qual o valor máximo que essa DDPU1 pode assumir. A única forma que para a gente agora não vai ser conveniente, mas não é que não posso usar, é que ela não vai ajudar muito, vai ser o pio, porque eu não tenho nem a corrente, nem a DDP, eu só tenho a potência. Então, se eu uso o pio aqui agora, eu vou ficar com duas variáveis que eu não sei quanto valem. Por isso que essa aqui agora não é interessante para a gente. Poder usar, pode, só que não vale a pena. Então, vamos usar o P igual a U ao quadrado sobre R. Que aí já sai a DDP, que é o que eu quero na resposta. A máxima potência que esses resistores podem estar submetidos é 20 watts. A DDP máxima que pode estar sobre esse resistor eu vou descobrir aqui agora. E a resistência de cada um desses resistores é 80 ohms. Vou passar esse 80 para lá multiplicando. 20 vezes 80 é o U ao quadrado máximo, ou a DDP máxima ao quadrado. 2 vezes 8, 16, igual a essa DDP máxima. Então, essa DDP máxima vai ser raiz de 1.600, né? Não vou analisar a raiz negativa, que dá 40. Unidade de DDP é volts. Então, a DDP máxima que pode estar sobre cada um desses resistores é 40 volts. Agora, qual deles está submetido a maior DDP? Esses dois aqui, que estão em paralelo, a DDP deles deu 80 vezes a corrente 1. E esse outro resistor aqui, que eu disse que a DDP dele é o 2, a DDP dele deu 160 vezes 1. O que isso quer dizer? Os três não vão estar com a mesma DDP. Esses dois aqui vão ter a mesma DDP, mas essa DDP aqui vai ser metade dessa outra DDP. Ou, pensando de outra forma, essa DDP aqui vai ser o dobro dessa DDP aqui, por causa dessas duas correntes que entram no outro fio. Então, o que está acontecendo? Se essa DDP1, escrever de borracha não vai, se essa DDP1 for 40 volts, por causa dessas duas correntes que estão entrando aqui, essa DDPU2 vai ser 80 volts. Só que 80 volts é maior que a DDP máxima. Então, não pode ser dessa forma. Para poder não danificar nenhum resistor, nenhum pedaço do circuito, por essa questão de segurança, para a potência poder ser no máximo 20 volts, essa U2 vai ter que ser o 40 volts e essa U1, que é metade, vai ser 20 volts. Porque se eu colocar 40 volts aqui, essa aqui, por consequência, vira 80 volts. Por causa dessa conta aqui que a gente fez. Então, como pode ser no máximo 20 watts, a DDP pode ser no máximo 40 volts. E aí, a maior das DDPs, eu faço ser 40 volts, que aí eu garanto que nenhuma vai passar de 40 volts. Então, sobre esse resistor aqui, a DDP vai ser 40 volts. Esses dois resistores aqui, então ficam com 20 volts, que é metade, por causa dessa conta aqui que a gente fez. E aí agora a DDP-AB. A DDP-AB é a soma dessas duas DDPs. Uma, então, ficou sendo 20 volts, a maior ficou sendo 40 volts, 20 com 40, 60 volts. Então, a alternativa certa seria a letra E. Qual o problema de usar o pio nessa situação? É você achar que todas as DDPs são iguais ou a DDP-AB já é igual às DDPs de cada resistor. Se eu fosse usar agora o pio nessa situação, deixa eu apagar essa bagunça. Essa DDP aqui é 40 volts, então se eu usar o URI, eu encontro que essa corrente aqui é meio ampere. Essa DDP aqui é 20 volts, então essa corrente aqui vai ser, se eu usar o URI, é 0,25 ampere.
Essa corrente aqui, 0,25 ampere. Então, se eu agora calculo a potência em cada resistor, e essa DDP-AB aqui inteira é 60 volts. Se eu uso o pio nesse resistor, eu tenho que usar a corrente dele, que é 0,5 ampere, com a DDP dele. Eu não posso usar esses 60 volts, porque se eu quero a potência só nele, eu tenho que usar a DDP que está sobre só ele. E aí, meio vezes 40 dá 20 watts. Por outro lado, se eu agora calcular a potência nesses dois resistores aqui, potência igual a I vezes U, 0,25 de corrente, e o U aqui é 20 volts, vai dar 10 watts. 0,25 vezes 20, não, vai dar 5 watts. Peraí. 0,25 vezes 20, é o mesmo que 1/4, vai dar 5 watts. Esse aqui são os mesmos dados, também dá 5 watts. Então, esse é o cuidado que tem que ter com o pio. Você usar a corrente que está no resistor e a DDP só do resistor. Por isso que eu falei que tem que tomar cuidado na hora de usar o pio. Mas aí é isso. Então, a gente calculou, a princípio, quem são essas duas DDPs, viu que a DDP desse resistor aqui tem que ser o dobro da DDP desses dois resistores. E depois a gente usou P igual U ao quadrado sobre R para ver quem é a DDP máxima que pode estar sobre cada um dos resistores. A maior DDP a gente fez ser igual a DDP máxima. Como a outra DDP é metade dessa aqui, a gente disse que a outra DDP é metade, somou as duas DDPs e aí obteve a DDP total. E aí